Boa noite a todas. Vamos dar continuidade ao nosso propósito, atitudes de uma verdadeira mulher cristã, tornando-se sábia e virtuosa. Hoje é o dia 10 da nossa campanha e aqui com vocês é a Miriam, do Ministério Prova de Fogo. E hoje nós vamos falar sobre as adversidades. No dicionário, adversidade é sinônimo de contratempo, obstáculo e dificuldade. Mas para os crentes é sinônimo de tristeza, lamentação e derrota. Adversidades são obstáculos que temos que ultrapassar. Claro que ninguém gosta de enfrentar adversidades, mas Deus tem um plano, mesmo nas horas mais difíceis. Enfrentamos muitas adversidades, mas Deus nos ajuda a superar todas elas. A adversidade pode nos desanimar, mas em Deus, temos esperança. Embora muitas vezes você se sinta só, Deus nunca nos abandona nas adversidades. Ele está do nosso lado o caminho todo, mesmo que não pareça. As adversidades servem para nos fazer evoluir espiritualmente, crescer emocionalmente e a ficar mais fortes em Deus. Salmos 9 diz assim: O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Deus prova o nosso amor por meio das adversidades. E é óbvio que ninguém deseja passar por isso, mas são elas que nos aproximam de Deus. Pois raramente, quando tudo vai bem na nossa vida, nós lembramos de agradecer ao Pai diariamente ou de tirar um tempo para ficarmos na presença do Senhor. E é por esse motivo e vários outros que Deus nos coloca nos desertos, quando estamos colocando alguma coisa ou alguma pessoa no seu lugar. E nesse momento de deserto que os sentimentos que jamais imaginávamos ter vêm à tona. O seu coração é moldado e Deus coloca um coração de carne no lugar do coração de pedra. Em Deuteronômio, capítulo 8, Deus diz ao povo de Israel: Te coloquei no deserto para saber o que estava no seu coração. Sabe qual o outro motivo que Deus permitiu você estar nesse deserto agora? Porque você tem um chamado. E deserto é lugar de separação. É lugar de estar a sós com Deus. Ali você conhece o Deus Pai, o Deus que cuida, o Deus que trata, o Deus que repreende, o Deus que educa, o Deus de amor. Sabemos que o povo escolhido pelo Senhor esteve no deserto durante 40 anos e ali foram severamente tratados por Ele. Quando estamos no deserto, nosso coração fica muito mais sensível à dor alheia, pois nós entendemos a dor do outro pela nossa própria dor. Nós adquirimos mais compaixão com o nosso próximo. Quando estamos no deserto, identificamos quem são nossos verdadeiros amigos. No deserto também descobrimos em quem podemos e devemos depositar nossa confiança. No deserto, Deus fala conosco no íntimo e passamos a saber quem Ele é por experiência própria e não de ouvir falar. Em Oséias capítulo 2 está escrito assim: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Note que nessa passagem vemos que o próprio Deus permite tal situação, pois Ele deseja falar conosco, falar ao nosso coração e nos mostrar que o nosso prazer deve estar nele. Ouço tantas pessoas dizendo que querem ser usadas por Deus, mas não querem passar pela escola da adversidade. Grandes homens e mulheres de Deus não são forjados em escolas ou seminários, e sim na fornalha de Deus.
Quer um exemplo? O maior homem que existiu foi forjado, sabe onde? No deserto. Em Mateus capítulo 4, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Durante esses 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado fortemente pelo diabo, mas ele venceu. E ele fez isso para nos mostrar que é possível, pois ele era de carne e osso, assim como eu e você. Após isso, ele foi servido pelos anjos no deserto. Veja o povo de Israel. No deserto não lhes faltou o maná para lhes matar a fome, nem a coluna de fogo para livrá-los do frio da noite e a nuvem para lhe dar sombra durante o dia e os livrar do calor escaldante. O deserto é a escola do cristão, onde o professor é o próprio Deus. Que maravilha isso, vocês não acham? Aprender diretamente com o mestre. Que privilégio! Muitos não estão no deserto, não estão passando pelas adversidades que você está passando, mas também não têm o privilégio que você tem. Agora faça uma análise. Para que eu estou nesse deserto? Por que eu estou passando por esta adversidade? As provações geralmente são resultados da nossa semeadura, ou seja, das nossas escolhas erradas, mas nos levam a ter um verdadeiro encontro com Deus, verdadeiras experiências com o Pai. Seja qual for a sua adversidade hoje, entenda que durante esse período o Senhor te prova o seu grande amor, pois com certeza Ele quer falar ao seu coração e quer te mostrar que você deve viver como o Filho dele, Jesus. Deus quer que você recorra a Ele para qualquer decisão. Deus quer assumir o primeiro lugar na sua vida. Que hoje você passe a ver o deserto e as adversidades por uma nova perspectiva. Peça ao Senhor se revelar para você e falar o que Ele deseja. Deserto é lugar de passagem e não de moradia. Você vai vencer e terá grandes livramentos e experiências para contar. Existem coisas que apenas as adversidades nos mostram. Deseje vê-las à maneira de Deus e com Deus. A partir de hoje, olhe tudo à sua volta com os olhos de Deus, olhos espirituais e não carnais. Amém? Eu vou gravar o próximo áudio com a tarefa de hoje. Deus abençoe. A tarefa de hoje, na verdade, são 5. Mas fique tranquila porque essas 5 tarefas são exercícios mentais, tá bom? Então, a tarefa para o dia 10 sobre as adversidades. A primeira coisa que você tem que fazer é induzir a sua mente a assumir o controle da situação. Assim, vai ficar bem mais fácil encarar os obstáculos. A segunda tarefa que você tem que fazer é entender que você é responsável pelo que está passando, mas não culpada. Responsabilidade significa que você não tinha discernimento para fazer diferente. Já a culpa traz um peso, como se dependesse apenas de você essa situação, e isso não é verdade. Por isso, a partir de hoje, substitua a palavra culpa por responsabilidade. Cada vez que você for falar de algum erro, de alguma situação que não saiu como você queria, alguma situação que também não dependia só de você, não use a palavra a culpa foi minha. Use eu tenho responsabilidade sobre isso. Amém? A terceira coisa é identificar os erros que te trouxeram até aqui. Você chegou até aqui por sua responsabilidade e responsabilidade de outra pessoa. Mas não cabe a você mudar a outra pessoa. Mas você pode identificar os seus erros, os erros que trouxeram você a passar por esse deserto e refletir sobre eles e mudar. Amém? A quarta tarefa é enxergar
Qual a dimensão da adversidade que você está passando? Qual o tamanho dela? Tudo o que aconteceu, o que você fez, o que outra pessoa fez. E tenha consciência que é necessário um tempo para que possa vencer essa adversidade e para que a tempestade finalmente se acalme. Então, livre-se da ansiedade, não fique estabelecendo prazos. O tempo é de Deus, faça a sua parte, cuide de você, mas existe um tempo para que as feridas se curem e tudo possa voltar ao seu lugar normal. Amém? E a quinta e última tarefa, nós vamos encerrar o nosso dia com uma oração. Como nós propusemos no início desse propósito, né? No final de cada áudio, no final de cada tarefa, de cada dia do propósito, nós iríamos encerrar com uma oração. Pois bem, hoje também nós vamos finalizar esse propósito com uma oração de agradecimento. Mas é uma oração de agradecimento pelo deserto e pelas adversidades que você passa. Diga a Deus que você recebeu o entendimento, que hoje você tem o entendimento sobre o deserto e que você aceita como aprendizado. E se você ainda não teve esse entendimento, se você ainda tem ingratidão no seu coração, está mais do que na hora de pedir ao Pai que te dê esse entendimento para que você possa desenvolver um coração grato por tudo. Aceitar as coisas boas que vêm de Deus é maravilhoso, mas receber as não tão boas vindas de Deus também. Você precisa entender que as coisas não tão boas também vêm de Deus, como forma de aprendizado e oportunidade para a sua transformação. Amém? Deus te deu e Deus te tirou. Então, receba tudo que vem de Deus, de coração aberto, disposta a crescer, a se desenvolver, disposta a passar pela fornalha. Amém? Amanhã eu vou postar um áudio de encerramento desse propósito. Fiquem com Deus e até amanhã. Deus abençoe.